Olá, seres de luz, estou aqui de volta e o nosso assunto de hoje é: por que sofremos? Por que os seres humanos sofrem? Por que a raça humana praticamente inteira, 99,999999% sofre? Qual é a causa do sofrimento? Qual a origem do sofrimento? Desde o princípio dos tempos, muitas pessoas se lançaram a isso. Inclusive, nasceu daí até mesmo religiões. O que provoca o sofrimento nos seres humanos? Então nós vamos investigar esse assunto nesse vídeo e na outra parte desse vídeo. Para o vídeo não ficar muito grande e perdermos o foco de tantos assuntos, então o vídeo será dividido em duas partes, a primeira parte e a segunda parte, ok? Eu te convido, desde já, para você manter a atenção, manter o foco aqui. Se você estiver fazendo outra coisa, que você dê uma pausa ou então deixe esse vídeo para você assistir depois. Mas preste bastante atenção. E outra coisa que eu vou te pedir é: busque manter uma mente livre, livre de preconceitos, livre de crenças e valores que você aprendeu desde criança pela cultura, as religiões, porque isso pode te impedir de você entender algo novo, ok? Então eu vou dizer algumas coisas que pode, a princípio, doer um pouco ou parecer radical demais, radicalismo, ok? Mas não é. As primeiras vezes que eu tive acesso a esses conhecimentos, eu senti um pouco também muito radical, mas no fundo, nós entendemos a base das coisas e nós vamos ver que não é radical, ok? Então eu te convido que você mantenha uma mente livre. Nós vamos entender aqui sobre as 4 nobres verdades. Ao final desse vídeo eu vou falar de onde vêm essas 4 nobres verdades. Agora nós vamos focar em investigar as 3 primeiras nobres verdades e aí na outra parte do vídeo essa 4ª nobre verdade, porque só essa aqui, ela já tem bastante conteúdo, ok? Então a primeira nobre verdade é: o sofrimento existe. Isso é universal, o sofrimento existe. Pessoas de todas as raças, culturas, classe social sofrem. Por mais confortável que seja a vida de uma pessoa, ela sofre. Às vezes acontecem coisas que ela não quer, que ela não esperava, ou uma doença, ou o esposo sofre, ou a esposa, ou o filho sofre, e consequência, esse pai, essa pessoa vai sofrer também, né? Mesmo ele tendo muito dinheiro. Então o dinheiro facilita bastante a vida das pessoas, a nossa vida, mas não nos livra totalmente do sofrimento. Então o sofrimento existe para todos, ok? Com exceção, claro, daqueles que já saíram desse ciclo de sofrimento que nós vamos entender mais à frente. Como que o sofrimento se manifesta? Nós dizemos que é algo externo, sempre algo externo. Por exemplo, a pessoa diz: eu estou sofrendo porque eu perdi o emprego. Eu estou sofrendo porque eu fui mandado embora. Eu estou sofrendo porque estou sem dinheiro. Eu estou sofrendo porque o meu namorado me deixou, ou a minha namorada, ou o meu namorado fez isso, minha namorada fez aquilo. Eu estou sofrendo porque minha esposa não me entende, o meu esposo não me entende. Eu estou sofrendo porque meu esposo me largou, ou meu ex-esposo, ou ex-marido, ou ex-esposa, enfim. Sempre existem essas coisas. Eu estou sofrendo porque o meu carro bateu. Eu estou sofrendo porque eu fui assaltado, roubado. Eu estou sofrendo porque o meu pai faleceu. Eu estou sofrendo porque o meu filho está doente ou o meu filho faleceu. Eu estou sofrendo isso. Sempre nós colocamos que a causa do nosso sofrimento é algo externo. Mas será que de fato é aquilo que é a causa do sofrimento? Se formos investigar desde criança, sempre existiram coisas que nos provocaram sofrimento. Sempre existiram coisas. Até mesmo quando o brinquedo quebrou, quando nós éramos criança, sofremos lá naquele tempo nós falamos:
Ah, foi esse brinquedo que quebrou, por isso eu estou sofrendo. Ou porque o papai não fez isso, ou porque a mamãe não fez isso. Se você for investigar a sua vida, você vai ver que ao longo de toda a sua vida, você sofreu por algumas coisas externas. Mas será que de fato foram essas coisas? E outro tipo de sofrimento é o interno, que é aquele sofrimento de lembranças do passado. Lembrar de algo que aconteceu há meses ou há anos, mas foi desagradável, foi uma experiência ruim. Ou, se as lembranças foram boas, a pessoa sente saudade. Ah, como aquele tempo era bom. Aquele tempo da escola, aquele tempo da juventude, aquele tempo que eu não tinha preocupações nem compromissos. Ah, como aquele tempo era bom quando o meu relacionamento era novo, estava no começo. Ah, percebe? E hoje não é bom mais como era no passado. Então essa saudade cria também sofrimento. E a outra coisa é a projeção para o futuro. Ah, eu quero que chegue logo o futuro, o ano que vem ou o mês que vem para acontecer tal coisa. Agora a minha vida não está boa, eu quero o futuro. Ou também pode ter medo desse futuro. Eu tenho medo do futuro. Pode acontecer eu ficar sem dinheiro, pode acontecer do país quebrar e o meu negócio falir. Eu tenho medo disso, de doenças, envelhecimento, eu tenho medo de morrer, percebe? Então existe as causas também da mente criada ali com o futuro e o passado. Se formos realmente entrar aqui a fundo, vão ser muitos exemplos, muito mesmo, mas você já entendeu até aqui. Então existe esse sofrimento. Mas qual é a causa do sofrimento? Que é a segunda nobre verdade. Qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento é a mente. Exatamente isso. Não são as coisas externas, você vai entender isso. Fique aqui comigo. Não são as coisas externas. É essa mente. A causadora de todo o sofrimento é essa mente não entendida. Essa mente não observada, não investigada. Muitos dizem que a causa do sofrimento é o apego. Mas você vai entender que não necessariamente vem do apego. Vem da má compreensão das manifestações, dos fenômenos do dia a dia e da vida. Então vamos investigar aqui como que a mente opera. A mente opera com desejos, apegar a algo que nos causa boas sensações, nos causa prazer. Mas ela também é cheia de aversão. Muitas coisas ela não quer, não gosta. Vamos investigar isso mais a fundo. Se algo acontece e eu gosto, eu digo, eu quero que isso continue a acontecer. Eu gostei disso. Porém, se acontece alguma coisa e eu digo, eu não gostei disso, eu não quero que isso aconteça, sai de perto de mim. Percebe? Tanto uma coisa contra a outra cria sofrimento, porque temos expectativas, temos projeções, ideias de que as coisas devem ser de certo modo. E o mundo que está à nossa volta não nos atende a essas expectativas 100% o tempo todo. Então acontecem algumas coisas e nós não aceitamos. Então vamos entender agora sobre a impermanência, que inclusive é até uma lei do universo, uma lei universal, a lei da impermanência, para você entender do que eu estou falando. Todas as coisas são impermanentes. A única coisa que não muda é a impermanência. A impermanência reina em todos os níveis do universo, até mesmo no invisível. Tudo está sujeito à impermanência. No mundo material, a impermanência ela começa desde as partículas subatômicas. A formação do átomo, formação das moléculas, e essa mudança das moléculas, e o mundo material de um modo geral. Tudo está sujeito à impermanência, a nascimento e morte, ou o fim, o início e o fim, tudo.
Desde a partícula subatômica até mesmo o universo. O planeta terá um fim. O sistema solar terá um fim, o Sol terá um fim, o universo inteiro terá um fim, as galáxias terão um fim. Tudo está sujeito à impermanência. E essa impermanência também se aplica a coisas e a pessoas. A pessoa entra em um relacionamento. Ela entrou com várias projeções, com várias expectativas. Só que o outro muda. Ela também muda de desejos, de vontade, de acordo com o tempo. A pessoa entrou em uma empresa. A empresa muda as suas diretrizes, as suas políticas. Essa pessoa também muda. Inclusive, é até engraçado. A pessoa quer muito um emprego. É o sonho dela conseguir um emprego. Depois que ela consegue um emprego, em questão de poucos dias ou poucas semanas, aquele emprego já começa a se tornar monótono, chato. Todos os dias ir para aquele trabalho. Todos os dias executar aquelas tarefas. Só ter final de semana ou certas horas. Privar a liberdade. E aí começa o sofrimento. Aquela fonte que veio como alegria, como prazer, agora já se torna sofrimento. Um relacionamento. Todas as pessoas entram em um relacionamento com a expectativa de ser feliz. Feliz para sempre. Sempre existe esse sonho. Feliz para sempre. Mas dificilmente um relacionamento é feliz para sempre. Os relacionamentos, em sua grande maioria, têm muito desgastes. E grande parte acaba em poucos meses, poucos anos, ou poucas décadas, mas acaba. Porque um muda, o outro muda. A lei da impermanência. Compramos um carro. O carro está lindo, maravilhoso, belo. Esse carro começa aos poucos e se degradando, mudando. A pintura queima, ou se não chegar nesse tempo da pintura queimar, mas ele começa a arranhar, começa a encostar na parede, encosta ali num poste, encosta não sei onde, ele vai perdendo o aspecto de novo. Ele vai para o envelhecimento. E quando o carro é exatamente novinho, saiu de fábrica, está cheirando a fábrica, e estamos felizes da vida com esse carro, porém deixamos ele estacionado e vem alguém, passa um prego nele. Ou ele bate, ou vem uma pedra lá voando e bate no para-brisa ou no capô. Aquilo que era fonte de prazer imediato se torna fonte de dor. Percebe? Devido à impermanência, a natureza das coisas é a mudança constante. Eu tenho esse pincel atômico aqui na minha mão. Digamos que eu tenho um apego a ele. Eu gosto muito desse pincel. Muito mesmo. Tenho uma afinidade muito grande com ele. E ele some. Ou eu coloco ele em algum lugar que eu não lembro. Ele vai me causar sofrimento. O meu entendimento é que ele tem que ficar aqui para sempre, já que eu gosto dele. Isso aqui é um exemplo, claro. Mas as coisas não funcionam assim. Então percebe por que o sofrimento existe? Que a mente ela quer se apegar sempre a certas coisas que nos proporcionam prazer. E quando isso muda, nós ficamos com raiva, temos ódio, sentimos tristeza, e todos esses tipos de emoções causam uma sensação densa, pesada no corpo, então sofrimento. Uma criança nasce, é meu filho, agora eu tenho expectativas em relação a esse filho, muitas expectativas, porém ele tem a natureza dele. Por mais que ele aprenda comigo, mas ele vai fazer coisas que está ligada à natureza dele, não à minha. E aí eu vou sofrer, porque eu não quero que ele faça aquilo. Eu não quero que ele viva do jeito dele. Eu quero que ele viva do meu jeito. Sofrimento. Se ele adoecer, eu vou sofrer, porque eu vou ver ele doente, então vai me causar tristeza. E se ele falecer, de novo, vou sofrer. Mas aqui entra algo que poucas pessoas entendem. Pouquíssimas pessoas entendem. Se ele falece, venha a morrer, seja um filho, um pai, a mãe ou qualquer pessoa, e nós sofremos, não sofremos necessariamente em relação àquela pessoa. Deixa eu ser mais específico. Eu não tenho ele mais agora para conversar, para compartilhar experiências. Eu não tenho mais ele para falar de mim,
o meu pai, por exemplo, ou minha mãe, ou o meu filho, ele não está mais presente e isso causa sofrimento. Mas, se formos olhar, é o nosso apego. Eu sei que isso não é um assunto muito fácil de ser entendido, mas é o nosso apego àquela imagem, àquela pessoa, àquela personalidade. Nós estamos apegados, só que tudo está sujeito à impermanência. Ele se foi e agora eu sofro. Se eu tivesse uma compreensão mais profunda, maior disso, uma aceitação, que é o que eu vou falar mais ao final aqui, eu poderia até ficar um pouco abalado de início, mas devido a essa compreensão, sabendo da impermanência de todas as coisas e que o fluxo da natureza é esse, eu não iria ficar com raiva, chateado, nem triste e nem vitimizar ou achar que o universo, a existência, Deus está sendo injusto. É o fluxo da natureza. Toda criança ou todo ser humano que nasce, ele já está caminhando para o fim. Inclusive eu, você e todos os outros. Caminhando para o fim. E nós sabemos disso. E por que nós não aceitamos? Porque nós nunca analisamos sobre isso, nunca trabalhamos isso. Então, mesmo que nós sabemos de algo, mas nós somos pegos, de certo modo, de surpresa. E não é uma surpresa, nós já sabemos. Então você está vendo aqui sobre a impermanência e a questão do apego àquilo que é impermanente. Consequência, aquilo muda, nós sofremos. E a aversão? A aversão também funciona do mesmo processo. É um lado oposto, que é a mesma coisa. Quando eu me apego, eu não quero que mude. Se muda, eu sofro, porque eu quero continuar apegado. É por isso que as pessoas dizem que a causa do sofrimento é o apego, mas não necessariamente o apego, é a dualidade. Percebe? Eu sempre quero sensações de prazer, eu quero que as coisas fiquem sempre do jeito que eu quero, não quero que elas mudem, só que elas mudam. E essa mudança eu não aceito. Então isso é dualidade. Aquele que caminha corretamente, aquele que tem lucidez, aquele que está trilhando o caminho do meio, da equanimidade, ele para com essas dualidades. Ele começa a trilhar o caminho da aceitação. Todas as coisas que acontecem são fenômenos e manifestações. Não são nem boas e nem ruins. Apenas fenômenos, acontecimentos. Se torna algo ruim ou bom a partir do meu julgamento. Isso é bom, isso é ruim. Isso é bom, isso é ruim, isso parte de mim. E não que aquele evento, aquela coisa, de fato é bom ou ruim. Não, são as minhas crenças, os meus valores, os meus conceitos. Deixa eu contar uma pequena história. Não é história, é um fato. Mas para ilustrar aqui que eu estava falando desses casos mais extremos de morte. Existem ainda esses nativos aqui no planeta. Mas desde muito tempo já existe essas tribos assim. Eles ficam muito tristes quando nasce uma criança na família. Não sei por que eles se relacionam, enfim, constroem famílias. Mas eles juntam lá o homem e a mulher e tal, tem um relacionamento, nasce uma criança. Quando a criança nasce, eles ficam tristes. Porque essa criança veio para o mundo, para o sofrimento. É um espírito que se aprisionou a um corpo. Assim eles entendem. Já quando acontece a morte de um velho, ou até mesmo um jovem que se envolve em um acidente, ou um animal pica eles, enfim, eles morrem, eles ficam felizes. Olha só que coisa, o nascimento é motivo de tristeza para eles. E a morte é motivo de alegria, porque eles entendem agora que aquele espírito saiu da prisão, saiu do corpo, e agora ele pode ser livre, ele voltou para a existência, voltou para o universo. Não é uma filosofia bacana de ser entendido? Eles pensam nesse sentido aqui, de fato naquele ser, naquela pessoa. Já a nossa cultura não pensa assim. A nossa cultura pensa em eu. Eu estou sofrendo porque agora eu não tenho mais meu pai. Eu estou sofrendo porque eu não tenho mais a minha mãe. E nós não pensamos, bom, talvez ele esteja mais feliz agora, porque esse mundo era muito sofrimento. Esse mundo
é um mundo de muitas lutas. E agora esse espírito, essa mente, ou essa consciência, ou essa alma, agora está livre. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que queríamos que eles ficassem a vida inteira para termos ali com quem conversar, nos relacionar, enfim. Eu sei que é um assunto pesado para ser entendido, mas você pode analisar o que eu estou falando. Então, existem algumas culturas desse tipo, que eles acreditam que o nascimento é motivo de sofrimento e a morte é motivo de liberação. Percebe? Mudar a percepção. Mas é uma forma deles acreditar. Eu quero colocar aqui que não existe algo ruim e nem bom. É a nossa percepção que faz esse julgamento. E é esse julgamento que causa sofrimento, motivo de sofrimento. Sempre motivo de sofrimento. Então, os seres humanos, de um modo geral, é como se estivesse preso em uma roda invisível. Imagine uma roda. Uma pessoa está presa a essa roda. Vamos imaginar aqui a roda. A pessoa está presa à roda aqui, ó. Ela está presa. Quando ela está aqui em cima, é maravilhoso. Ela tem uma visão magnífica, para lá, para cá, para cima, enfim. Ar livre, liberdade total. Só que essa roda, ela vai girar. Quando essa roda girar, e essa pessoa que está presa à roda vir parar aqui embaixo, a roda vai passar por cima dela. Vai ser motivo de sofrimento. De novo, essa roda vai girar e ela vai chegar aqui em cima. Mas, de novo, a roda vai passar por cima dela. Assim vive a raça humana. Os seres humanos vivem assim. Hoje está bem, hoje está feliz, porque as coisas estão indo bem. Tudo está indo bem, então eu estou bem. Só que a roda gira. As coisas estão indo mal, eu estou mal. Sofrimento. Aí a roda gira de novo. E as pessoas passam assim toda a sua vida. Geração após geração, geração após geração. E isso não é progresso, não é evolução. A pessoa não está indo para lugar nenhum. Todos os afazeres do dia a dia, atividades, e parece que está indo para algum lugar, está evoluindo, não está indo para lugar nenhum. Só rodando, girando. Qual o caminho, então? O caminho é vir para o centro dessa roda. Por que o centro? Porque o centro praticamente não gira. O centro está parado. O centro da roda está praticamente parado. Né? Ali, ó, a roda está girando. A roda está girando. E o eixo está parado. Esse é o caminho do meio, sem dualidades. Então, a causa do sofrimento é a dualidade. E a terceira nobre verdade é que existe o fim do sofrimento. Existe a cessação do sofrimento, a liberação do sofrimento. E para isso é liberar-se das causas, que foi o que nós entendemos agora há pouco. Se a causa é a dualidade, então sair da dualidade. E a quarta nobre verdade é que existe um caminho que leva a isso, a sair do sofrimento. Um caminho a percorrer que nos tira dessa dualidade, nos tira dessa roda de sofrimento, que é isso que nós vamos ver na próxima parte desse vídeo. O caminho que leva ao fim do sofrimento. Você entendeu aqui o assunto? Se você não entendeu, eu recomendo que você reveja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você notar aí na sua vida as coisas que têm acontecido com você, que aconteceu no seu passado. Talvez nesse momento você está passando por uma situação difícil, crítica, mas o fato é que não é aquilo que está ali acontecendo que é a causa do sofrimento. A causa do sofrimento é a dualidade, é não entender a mente. Na nossa cultura, as escolas, as religiões, os nossos familiares, amigos, enfim, não sabem essas coisas. Então, não nos ensinaram também. Eles não sabem, então eles não nos ensinaram. Isso é natural. Se uma pessoa não sabe uma coisa, ela não vai ensinar aquilo. E eles sofreram, então é natural o sofrimento. Mas não é natural o sofrimento. O sofrimento é uma forma de vício, é um hábito. Um hábito que perpetua de geração em geração. Se nós, eu, você e outros, tivessem nascido
em uma família, ou em uma cultura, ou em uma tribo, que trabalhasse isso desde a infância, seria totalmente diferente. Mas nós também não podemos culpar agora essas pessoas. Eles não têm culpa, eles também sofreram. Na verdade, nós temos que ter compaixão deles, porque eles sofreram e muitos não tiveram a oportunidade de sair dessa roda. Mas você está aqui tendo a oportunidade, conhecendo isso e sabendo que existe o fim, que é possível, que existe um caminho. E com a prática, com dedicação, nós vamos saindo desse ciclo de sofrimento. Ok, ser de luz? Então eu te convido que você assista a outra parte desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, então se inscreve aqui no canal, né? Para você não perder nenhum vídeo a partir de hoje. Se você já é inscrito, ótimo, maravilha. Assista todos os vídeos, com certeza irão contribuir bastante para a sua vida. Muito, na verdade, irá contribuir muito na sua vida. Deixe aqui embaixo os seus comentários, o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você tem alguma pergunta, irá contribuir bastante para a vida dos outros também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.